gravação, não só para aqueles que têm dificuldade de comparecer em alguma aula, assimilar algum conteúdo, mas também para um registro, né, que eu tenho gostado de fazer de todo o nosso trabalho ao longo da pandemia e desse momento difícil que a gente tem vivido, atravessado, e feito então aquele grande banco de dados de aulas, etc., do qual eu coloquei o link no nosso grupo do WhatsApp hoje pela manhã, né? Estou demorando um pouquinho para fazer isso porque eu dou as 3 turmas, né, de aulas. Hoje eu dou aula de manhã, à tarde e amanhã de manhã também. E tento organizar, assim, durante o final da semana, um momento para fazer o upload desse material e demora um pouquinho. Eu fico ali umas boas, sei, acho que uma hora e pouquinho, esperando carregar, organizando então o canal do YouTube. E outro dia até lotou a capacidade, tive que ampliar um pouquinho o pacote. Se vocês prestarem atenção, como chama, a nuvem, né? Um canal, enfim, que pertence ao PPG-CAF, ao Programa de Pós-Graduação, mas desde que eu comecei, então, essa história de colocar muito material disponível, acho que foi logo no começo da pandemia, estou pagando uma conta lá, acho que é R$ 6,99, alguma coisa a mensalidade, mas consegui uma maior capacidade de armazenamento desses materiais. Mas outro dia lotou e eu precisei fazer uma renovação, um upgrade, acho que foi para R$ 9,99, alguma coisa assim. Mas está ali relativamente bem organizado. Já as nossas aulas, só procurar pela data, horário. Então, essa é a nossa 5ª aula já. E eu pretendo, então, a partir de hoje, e mais ainda a partir das próximas aulas, discutir em conjunto, fazer uma dinâmica de discussão, de propostas, de trabalhos possíveis. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe aqui um roteiro, né, uma coisa que a gente construiu junto aqui no período passado, e até eu resgatei agora um pouquinho antes da aula, falar, não vou escrever novamente, acho que eu tinha aqui, dei um print na gravação, e trago aqui um certo roteiro a ser conduzido para a apresentação final da disciplina. Tá bom? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Podemos dar andamento? Então tá. Obrigado aí, Tatiana, Esther, Nayara. Vamos na nossa interação ali pelo chat. Quem quiser também ligar microfone, câmera, fiquem à vontade. Bom, queria começar falando então um pouco desse projeto. Deixa eu só resgatar onde é que ele está aqui. Ok. Está aqui na minha telinha de baixo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E vou compartilhar minha tela e falar um pouquinho sobre esses materiais, tá, pessoal? Então, hoje vou me organizar aqui no tempo, falar um pouquinho desse projeto, passar rapidamente o vídeo para vocês. Depois eu queria reforçar algumas mensagens finais da aula passada e depois falar do trabalho. Tudo bem? Vamos tentar conduzir isso aí até as 3 horas, como a gente tem feito. E passar também as atividades então sugeridas para um formato assíncrono para a gente assistir ou para vocês assistirem até a semana que vem, e a gente faz uma breve discussão sobre esse conteúdo na semana que vem, que é um conteúdo bem atual, que surgiu na disciplina da pós-graduação no 2º semestre do ano passado, quando foi a primeira iniciativa nossa de aulas online também na pós-graduação, onde a gente trabalha esse conceito e a disciplina e os projetos, tem orientado também na área de resíduos. Tá bom? Bom,
deixa eu compartilhar aqui minha tela rapidamente. Então, o que vocês vão estar vendo aí é um dos resultados, vamos dizer assim, de um projeto. Deixa eu aumentar aqui para vocês e tentar explicar a partir do que vai estar aparecendo na tela. Estão conseguindo ver, pessoal? Eu acho que tem que ser assim mesmo, não dá para eu ampliar em tela inteira, não. Talvez melhorar um pouquinho aqui. Pronto. Bom, falando um pouquinho do projeto PIMADES. O projeto PIMADES é uma abreviação aqui de Piso de Madeira Sustentável. Então, a professora doutora Adriana Nolasco, que também é a atriz principal aí de uma das lives que eu vou sugerir para a gente assistir, conferir agora antes da aula. Esse material ainda está disponível. É um link para o Facebook, se não me engano, está aberto aqui na minha tela. A gente faz o teste novamente para testar o link, mas acredito que todos tenham acesso. Eu acho que não precisa nem ter conta no Facebook, não é um link que abre dentro do Facebook. E o outro é uma live onde eu fiz uma boa junção de materiais. Foi também no primeiro semestre da pandemia, acho que foi segundo final do ano passado, uma participação minha num webinar onde eu juntei vários aspectos bastante atuais relacionados ao gerenciamento de resíduos. Gostei do material produzido e tenho repassado como adicional aí na nossa disciplina de resíduos para compor um pouco do conteúdo das aulas práticas, do trabalho, da vivência ali presencial na marcenaria, na serraria, enfim, no laboratório de produtos de madeira, de processamento de madeira, o qual, infelizmente, nós continuamos impedidos de frequentar e dar as aulas, etc. Né? Bom, esse projeto, pessoal, Piso de Madeira Sustentável, ele partiu de um financiamento internacional por uma instituição do Japão, chamada ITTO, que é International Timber Tropical Organization. É uma instituição muito legal de visitar o site. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, até para ficar gravado, e quem quiser visitar o site, se não me engano é ITTO, deixa eu pôr aqui, ITTO.international, tá? www.itto.international, que é no site deles também, dessa organização, tem várias coisas para baixar, informações, e principalmente eu sempre trago essa dica em alguns momentos das disciplinas. Eles têm um financiamento anual para viagens, participação em congressos, doutorado e mestrado, período sanduíche, bolsas, o Fellowship Program, é um programa de financiamento. Um dos congressos mais legais que eu consegui participar uma vez, internacionais, congresso internacional, foi através do financiamento da ITTO. Então, sugiro muito a visita, a consulta, algum momento aí desse link também. E esse projeto do gerenciamento de resíduos na indústria de pisos de madeira, que foi um material impresso, gerado através desse produto, também o vídeo que a gente vai assistir, foi conduzido então pelo grupo ali da professora Adriana Maria Nolasco, que acho que vocês estão vendo o meu mouse aí, né? Que é hoje uma grande referência acadêmica, científica, como se diz, autora de artigos e etc., publicando artigos, conduzindo pesquisa, participando de consultorias a instituições públicas e empresas, inclusive, também, na área de gestão de resíduos.
tá? A Liz é uma orientada de pós-graduação dela, doutora, já fez pós-doutorado com a Adriana, é engenheira florestal, formada numa família que tem uma fábrica de portas e janelas na região de Piracicaba, que a gente visitou algumas vezes, alguns anos atrás. Então, uma pessoa que participou de uma semana acadêmica aqui com a gente, a nosso convite, alguns anos atrás. Então, também tem contribuído muito nesses projetos. Bom, parte desse projeto, então, isso daqui é uma publicação, eu vou deixar disponível para vocês, acho que já está lá no material do SIGA, mas posso também rapidamente colocar no nosso grupo do WhatsApp esse arquivo. E essa publicação é uma publicação bastante interessante, de encontro ao que a gente tem conduzido aqui na disciplina. Essa aqui é a logomarca aqui da ITTO que eu falei para vocês. Tudo bem? Bom, dito isso, pessoal, eu gostaria também de passar e comentar esse vídeo gerado desse projeto, aproveitando algumas imagens, alguns conceitos, algumas informações, discutir isso. O vídeo ele tem 18 minutos, alguma coisa assim, mas a gente deve levar aqui um pouquinho mais mediante algumas considerações e talvez um bate-papo sobre um sistema de gestão ou um bom sistema de gerenciamento de resíduos madeireiros. Aí a gente tenta conduzir isso até 2h15, 2h20 e depois passamos para as outras tarefas aí, de hoje, inclusive discutindo já o encaminhamento do trabalho prático das próximas semanas. Tudo bem? Todo mundo está conseguindo ver a tela direitinho? Vou ligar um pouquinho aqui. Tatiane, só me deem um feedback aí se está passando som também, tá bom? De pisos de madeira, desde a colheita... Vou voltar para o começo aqui. Tudo bem o som? Beleza. Então, mais uma vez aí. Então, aqui, olha, uma logomarca da ITTO, que eu sugiro consulta ao site. Uma logomarca do projeto que foi aprovado por essa equipe. Falei, eu participei, acho que uns 6 meses, no começo, quando esse projeto foi aprovado. Depois passei no concurso da Rural, vim para cá. E, na verdade, quem me contratou naquela época foi a NPM, que também tem um site bem interessante, que é a Associação Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira, que trabalhou também dentro desse projeto, que começou, na verdade, com uma coisa mais ampla de gestão de resíduos em indústrias madeireiras como um todo, tá? E depois ele focou na questão dos pisos, porque teve parcerias mais próximas a indústrias de piso. Então vamos lá, vamos assistir o vídeo e a gente vai fazendo alguns comentários, essa introdução aí do projeto. As operações realizadas na fabricação de pisos de madeira, desde a colheita florestal até a obtenção dos produtos acabados, são geradoras de grande quantidade e diversidade de resíduos, que, quando manejados de forma inadequada, podem comprometer a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva. Resíduo madeireiro é todo material lenhoso que, em função de limitações tecnológicas ou de mercado, é descartado nas operações de colheita florestal ou na transformação da madeira em produtos acabados. Tá. Uma primeira definição de encontro àquela classificação que a gente fez na primeira aula do que é resíduo florestal e do que é resíduo madeireiro
propriamente dito, que é um conceito, muito do que tem aqui vem do conceito que a Adriana Nolasco usa, tá bom? Essa autora que vai aparecer daqui a pouquinho para vocês e a gente vai ter uma primeira ideia de quem é, e também na live que é composta, foi ministrada por ela, que eu vou deixar de sugestão para vocês. Vamos lá. Na verdade, são matérias-primas que passaram pelo processo produtivo, consumindo insumos, causando desgastes nos equipamentos, utilizando mão de obra, participando dos custos fixos da empresa, mas que não se tornaram produto, ou seja, não agregaram valor à produção. E ainda, quando manejados de forma inadequada, geram poluição, riscos à saúde pública, gastos com armazenamento, tratamento e disposição final, aumentam os riscos ambientais, reduzem a lucratividade e a competitividade e promovem prejuízos à imagem das empresas. Dentro deste panorama, teve início em 2011 o projeto PIMADES, Projeto Piso de Madeira Sustentável, financiado pela ITTO, Organização Internacional de Madeiras Tropicais, executado pela ANPM, Associação Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira, em parceria com instituições de pesquisas e agências governamentais. O projeto PIMADES ele iniciou no ano de 2011 e ele abrange toda a cadeia produtiva relacionada a pisos de madeira. Ele tem como objetivo principal contribuir com a utilização sustentável dos recursos florestais, bem como contribuir com a utilização mais eficiente desses recursos, desde a floresta até o produto final. Ele abrange ações relacionadas com o aumento na eficiência do manejo florestal, o aumento da eficiência no processo de produção dos pisos de madeira, com a redução na geração de resíduos e o gerenciamento desses resíduos, e também com a elaboração de um programa de certificação de qualidade. Considerando o processo de produção dos pisos de madeira, uma ação fundamental é a elaboração e implementação de planos integrados de gerenciamento de resíduos, de acordo então com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O projeto tem por objetivo contribuir para uma maior sustentabilidade na cadeia produtiva de pisos de madeira e, para tanto, uma ação fundamental é a elaboração e implementação de planos integrados de gerenciamento de resíduos, atendendo aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá, deixa eu fazer um comentário, pessoal. Primeiro, algumas imagens que aparecem, algumas pessoas que vão aparecer, são profissionais, estudantes de pós-graduação, engenheiros florestais, que é bem legal também a diversificação aí da nossa profissão, atuando hoje com resíduos, tá? Então, a maioria das imagens que apareceram de pequenos objetos de madeira, etc., são do laboratório da professora Adriana Nolasco, que fica lá na Exalc, em Piracicaba, que é um laboratório de resíduos madeireiros, mobiliário e aproveitamento da madeira, alguma coisa assim, muito interessante de se conhecer, tá? Como eu disse, uma fonte acadêmica de muita pesquisa científica, desenvolvimento, participações no desenvolvimento e desenrolar a aplicação de políticas públicas também de resíduos sólidos. Então, acho que foi um bom momento que eu parei o vídeo aqui, falar dessa lei de 2010, que completou, então, mais de 10 anos, completou 10 anos o ano passado, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é o tema principal da live que eu vou sugerir que a gente faça uma pequena discussão na semana que vem, tá bom? O desenvolvimento, a aplicação, os 10 anos dessa lei, o que está funcionando, o que precisa avançar e o que não funcionou, tá bom? Então vamos lá. Os planos de gerenciamento de resíduos são elaborados com o objetivo de reduzir a geração de resíduos nas operações produtivas, obter a máxima valorização através do aproveitamento e da reciclagem de materiais, reduzir ao máximo o volume e a periculosidade dos resíduos gerados, e ainda definir as melhores soluções para tratamento e disposição dos rejeitos da produção. Rapidamente começou a apagar lá, mas essas são premissas, pessoal, de um projeto
que venha a ter sucesso de gerenciamento de resíduos. Um pouco dessas premissas, redução, valorização, redução do volume, preocupação com a periculosidade, controle de umidade, soluções e disposição, estocagem, alocação desses materiais, eu gostaria também que fosse abordado no projeto de cada um de vocês. Como vai ser feito isso? Pensando e olhando bem da onde saiu aquele material residual e como ele poderia ser trabalhado nessa forma, de não ser gerado, de ser considerado um subproduto como fonte de valorização, não ter periculosidade ou impacto negativo no ambiente e definindo então soluções, boas práticas de estocagem, armazenamento, ou seja, de gestão daquele material. Então, um pouco desses itens aí a gente vai trabalhar também no aspecto do trabalho prático. Essa que vai falar agora para vocês é a professora que eu sempre menciono, a professora Adriana, apresentando aí dessa forma online aqui para vocês, tá bom? Os modelos de gerenciamento de resíduos têm evoluído ao longo do tempo em função de requisitos de mercado e de aprimoramento da legislação. Atualmente nós temos aqui no Brasil 3 modelos sendo implementados. O primeiro modelo é um modelo completamente indesejável. É aquele em que o empreendedor gera os resíduos e descarta diretamente no meio. Nesse modelo, a gente tem como resultado a poluição dos rios, do solo, do ar e uma série de outros impactos ambientais negativos. O segundo modelo é um modelo legalista, ou o que nós chamamos também de modelo de final de tubo. Ou seja, o gerador gera todos os seus resíduos, no final ele junta esses resíduos, encaminha para uma estação de tratamento e depois faz o descarte, ou no meio, dentro das condições adequadas, ou encaminha para um aterro. E o terceiro modelo, que é o modelo desejável hoje, ele trata da gestão integrada dos resíduos, ou seja, todas as decisões são voltadas primeiro para a não geração, depois para a valorização desses resíduos e finalmente tratando e dispondo só aquilo que não tem outra destinação. Então, nesse modelo nós podemos empregar soluções de redução de geração através de capacitação de mão de obra ou de adequação dos processos produtivos, seleção de matéria-prima adequada, de qualidade, desenho de produto que reduza as perdas. E também a gente tem que fazer uma forma de destinar no final da produção esse material de forma correta, fazendo a logística reversa. A partir da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no ano de 2010, foi definido que todas as indústrias de todos os setores terão que desenvolver e implementar seus planos de gerenciamento de resíduos. E apresentar isso ao órgão competente, cada estado vai definir, né, como isso vai ser encaminhado, para que isso seja monitorado e a apresentação será feita sempre no momento ou da obtenção da licença de operação ou da sua renovação. Para elaborar um plano eficiente, algumas questões devem ser respondidas. Que resíduos são gerados? Onde e quando os resíduos são gerados? Por que são gerados? Quanto é gerado? Qual sua composição e estado físico? Como está sendo manejado? Como reduzir a quantidade de resíduo? Como aproveitar esses materiais? E o que fazer com o rejeito? Anotaram tudo aí? Bom, responder essas questões, pessoal, também seria bem interessante a gente conduzir na apresentação final. Sei que é um desafio, estamos num momento muito particular e excepcional, mas são questões que eu gosto de trabalhar na apresentação final a partir do que foi possível redirecionar o uso daquele resíduo que vocês trabalharam, tá bom? Então são questões aí para a gente anotar, a gente já vai voltar a falar delas logo mais.
A partir desse diagnóstico, são estabelecidas as metas da empresa para o gerenciamento de cada resíduo e as prioridades de ação. Em seguida, devem ser estudados e definidos o cronograma, os responsáveis pela execução, os custos e as fontes de recursos utilizadas. Finalmente, devem ser selecionadas as soluções para cada caso, as formas de monitoramento que serão utilizadas para avaliar os resultados de cada ação e uma agenda para a revisão constante do processo. A quantidade e tipos de resíduos produzidos por uma indústria depende de fatores como da espécie de madeira e suas características naturais, da qualidade da matéria-prima resultante da forma como a árvore foi colhida, desdobrada e como a madeira foi armazenada, transportada e seca, da qualidade dos equipamentos e ferramentas, do nível de capacitação da mão de obra, dos tipos e desenhos dos produtos e das exigências do mercado consumidor. Na produção de pisos de madeira, a geração de resíduos se inicia, de modo geral, no preparo da matéria-prima. É a partir desse momento que problemas relacionados à qualidade da madeira, inerentes à espécie ou resultantes das operações de colheita, desdobro, transporte e secagem aparecem. Rachaduras, grã reversa, empenamento e outros defeitos levam ao descarte de pontas, refilos e pedaços de maiores dimensões. Além dos resíduos finos, como serragem e maravalha, característicos do processamento mecânico da madeira. Nas operações de usinagem e acabamento são gerados principalmente maravalha, serragem e pó de lixadeira, contaminados ou não por produtos químicos como cola, tinta e verniz, dependendo do tipo de piso que está sendo fabricado. No processo de controle de qualidade e embalagem, são descartadas as peças que não atenderam aos requisitos dimensionais e de qualidade superficial e materiais utilizados para a embalagem dos produtos. O rendimento industrial e o volume de resíduo gerado é bastante variável de indústria para indústria. Para aquelas que produzem, principalmente para o mercado interno, o aproveitamento geralmente é maior, gira entre 60% e 70%, porque é possível produzir produtos de primeira e de segunda linha, né? Para as empresas predominantemente exportadoras, esse rendimento pode cair bastante, chegando até 30%. E isso resulta numa geração muito grande de resíduos. Então, o que define esse rendimento, esse aproveitamento da madeira, basicamente é o tipo de produto que é fabricado, o mercado para o qual ele se destina e a qualidade da matéria-prima adquirida pela empresa. A destinação dos resíduos é bastante variada. Algumas indústrias adotam soluções muito eficientes do ponto de vista ambiental, econômico e social, como diversificação da linha de produtos com aproveitamento de resíduos, venda para diversos fins, queima em caldeira para geração de vapor e energia e produção de briquetes e pellets. Entretanto, muitas ainda descartam seus resíduos sobre o solo ou cursos d'água ou usam da prática de queima a céu aberto para reduzir o volume de resíduos gerados. Essas são formas extremamente impactantes do ponto de vista ambiental e de saúde pública, proibidas por lei e que poderão resultar em autuações e multas, além de comprometer a imagem da empresa e, com isso, limitar o seu acesso ao mercado cada vez mais exigente em relação ao desempenho ambiental das indústrias. A gestão de resíduos é uma ação fundamental para a sustentabilidade na cadeia produtiva de pisos de madeira, porque cada elo que resulta numa perda de materiais ou numa grande geração de resíduos vai impactar o elo anterior e o elo seguinte, né? Isso é a visão sistêmica, é a visão de cadeia. As ações precisam ser articuladas ao longo de todos aqueles que compõem essa cadeia. Por exemplo, se uma serraria processa com baixo rendimento, com grande geração de resíduos, a sua madeira, isso significa no elo florestal uma sobreexploração, ou seja, tem que aumentar a quantidade de madeira que é retirada da floresta para garantir o suprimento, para cobrir as perdas de processo. E do outro lado, eu estou onerando a indústria que vai remunerar todas as perdas que aconteceram nos elos anteriores. É fundamental
que a gente pense nessa questão do gerenciamento de resíduos com uma visão sistêmica, ou seja, que ações teremos que fazer para que toda a cadeia se torne sustentável. Algumas ações para a redução da geração de resíduos que podem ser adotadas pelas indústrias de pisos de madeira são: a definição de critérios dimensionais e de qualidade da matéria-prima para os diferentes tipos de produto, controle de qualidade no recebimento da matéria-prima com monitoramento estatístico da qualidade que servirá para a seleção de espécies e fornecedores, investir na capacitação de mão de obra, ter protocolos de manutenção de máquinas e de ferramentas, evitando paradas desnecessárias na produção e perda de matéria-prima, entre outras ações. Há uma série de alternativas para a valorização de resíduos já aplicadas e viáveis para as indústrias de pisos de madeira e outras novas tecnologias com potencial de aplicação a médio e longo prazo. O conceito de valorização consiste numa abordagem orientada para extrair valores materiais, energéticos ou econômicos dos resíduos, contribuindo para a redução no volume descartado e nos custos de tratamento e disposição. Num plano de gerenciamento de resíduos, para selecionarmos as estratégias mais adequadas, precisamos avaliar alguns pontos. Primeiro, as características e a quantidade de resíduo que é gerado. Segundo, se há ou não segregação, separação desses resíduos, pois nem todos os resíduos podem ser destinados para o mesmo tipo de aproveitamento. Para algumas finalidades, eu preciso de resíduos finos, como serragem, pó de lixadeira. Para outras, somente de resíduos sólidos, pedaços, pontas, peças desclassificadas. Então, eu não posso fazer essa mistura de materiais. Depois precisamos também analisar se há sazonalidade na geração, havendo como faremos o estoque de maneira adequada para que ele possa ser aproveitado ao longo do ano todo. E finalmente eu preciso avaliar a infraestrutura regional, ou seja, tenho estradas disponíveis em quantidade e qualidade para escoar minha produção a partir de resíduo? Tenho parceiros locais que possam fazer a transformação desse resíduo em novos produtos? O mercado absorve esses novos produtos? Então são alguns pontos fundamentais para tomarmos decisões sobre o que fazer com o resíduo. Algumas alternativas para o aproveitamento dos resíduos gerados pelas indústrias de pisos de madeira são: o desenvolvimento de novos tipos de pisos e revestimentos como pastilhas, mosaicos e parquetes, que utilizam peças de pequenas dimensões, pisos de estilo madeira de demolição, que incorporam uma série de defeitos como rachaduras, furos e imperfeições superficiais, e decks curtos, entre outros. Essa é uma alternativa interessante, pois utiliza a mesma base produtiva e de negócios da empresa, não necessitando de parcerias com terceiros. A fabricação de pequenos objetos de madeira, como utensílios domésticos, cabos de ferramentas e talheres, brinquedos, objetos decorativos e até mesmo móveis e instrumentos musicais, é outra forma de valorizar os resíduos gerados. Mais que uma solução ambiental, trata-se de uma alternativa com forte apelo social pela possibilidade de geração de novos negócios, fontes de renda, postos de trabalho e incremento na economia local. Esse tipo de solução pode ser associado a programas de capacitação de mão de obra com a formação de jovens aprendizes. Essa é uma alternativa que promove ainda a imagem corporativa. Outra possibilidade de valorização dos resíduos é o desenvolvimento de produtos a partir dos extrativos da madeira, que podem ser aplicados na produção de fármacos, corantes e cosméticos. Além do reaproveitamento do material sólido, existe a possibilidade de utilizar os extrativos da madeira como potenciais corantes para a indústria de tingimento têxtil, cosmético ou fármaco. Após a retirada dos extrativos, ainda existe a possibilidade de reaproveitar esse resíduo da indústria madeireira como fonte para a energia. Pelo uso direto como lenha ou cavaco nas caldeiras, na geração de energia elétrica em termoelétricas e na produção de carvão, cavaco, pellets e briquetes para o mercado interno e exportação.
o uso em compósitos de cimento e madeira para a fabricação de componentes para a construção civil, como painéis de vedação e pisos suspensos, compósitos de madeira plástico para uso em decks, mourões de cerca e painéis para móveis, e na composição de painéis convencionais do tipo MDP e MDF são alternativas interessantes para os resíduos finos, como a serragem. Produtos de uso agrícola, como composto orgânico, cobertura de solo e forração para animais, são outras possibilidades para uma destinação correta dos resíduos de menor dimensão. Finalmente, a última, mas não menos importante ação no gerenciamento de resíduos da produção de pisos de madeira é a recuperação, tratamento, disposição em aterro ou incineração dos resíduos perigosos e rejeitos. Vernizes, tintas, solventes, suas embalagens e os demais resíduos da pintura, envernizamento, colagem e manutenção de máquinas, além dos materiais contaminados por eles, devem ser rigorosamente analisados e destinados conforme a classe de periculosidade. A gestão de resíduos é um passo em direção ao futuro e fundamental para a sustentabilidade nas cadeias produtivas florestais. Se cada elo da indústria madeireira estiver unido em torno de um bem maior, teremos um futuro garantido num mundo mais produtivo e mais sustentável. Ok, pessoal. Conseguiram acompanhar? Tudo certo? Esther, Nayara, Paloma, Tatiane. Tá. Um pouco estranho a gente usar isso nesse formato aqui. Eu tenho usado, às vezes, esses vídeos, né, nas aulas como plano de fundo. Não gosto muito de aula. Pessoal, vamos passar um vídeo hoje aqui, a aula é isso. Não, não é isso. É só para ilustrar, aproveitar as imagens, contar as experiências trabalhadas por colegas e etc. Inclusive deixando aqui essa dica das organizações e do próprio projeto, que tem muita coisa disponível na internet. Estava anotando algumas coisinhas aqui para não esquecer de comentar. Primeiro, uma discussão importantíssima, né, que a gente já teve. Fizemos aquela brincadeira que a Esther conferiu para a gente, do rendimento, do desdobro. Nessa palestra que eu vou deixar, que eu participei de um webinar o ano passado, vou deixar o link para vocês, eu faço direitinho essas contas matemáticas e justifico um pouco desses valores que a professora Adriana trouxe para a gente, né? Em indústrias modernas que aproveitam peças descartadas para outros produtos, etc., a gente pode chegar a ter valores de aproveitamento de até 70% da madeira, né? Mais uma vez, em logísticas bem pensadas, processos produtivos racionais, sustentáveis, que reaproveitam suas peças para produtos colados, painéis, eventualmente, a gente pode ter até 70%. O que é comum, ela falou, em indústrias, inclusive de mercado de exportação, que esses aproveitamentos possam ser muito baixos, de apenas 30% de aproveitamento da madeira. Então isso é bastante importante. E eu não quis ficar parando o vídeo, mas está gravado, tem o vídeo também, eu posso passar o link para vocês, disponibilizar de alguma forma, mas imagens que ilustram bastante desde o não aproveitamento, né? Então deixa eu voltar aqui para colocar como plano de fundo mais uma vez o que eu tanto gosto aqui de mostrar para vocês. Então a gente viu ali algumas ilustrações onde essa questão da logística dos resíduos, muitas vezes não aproveitam a madeira, queimam a céu aberto, descartam inapropriadamente, até alternativas que começam a subir uma escala, uma escadinha, uma rampa de valorização desses materiais, né?
seja para usos energéticos, então já queimas. Vou usar minhas ferramentas aqui, que eu quase estou esquecendo delas. Ferramentas que passam, ou alternativas que passam pela utilização energética controlada, com aproveitamento da energia. Então, essas indústrias, é engraçado que eu conheço esses locais, já visitamos, inclusive, com alunos da Indus Parquet, que é a indústria da família daquela moça, foi citada ali anteriormente no trabalho da Liz, que é da família dona dessa indústria de piso, que é a Indus Parquet, lá perto de Piracicaba, que tem esse projeto, essa gestão de resíduos muito bem feita. Aparece ali o aproveitamento para queima em caldeiras de biomassa, que são fornecedoras de energia térmica para as estufas de secagem e também energia elétrica para a própria indústria. Então a gente começa a aproveitar. Mostrou ali alguma iniciativa de compostagem, né? Aquilo é o viveiro ali da Exalc, onde a gente pode ter uma parceria. Já fizemos monografias, já estabelecemos parcerias internas ao campus com o nosso viveiro do IF e também com o pessoal que tem granja lá da zootecnia para fazer a cama dos animais, etc. Então são parcerias interessantes, além da geração, como eles mostrou, de produtos à base de painéis colados, chapas e painéis, os pequenos objetos de madeira, até produtos que possam agregar muito valor e possam ser classificados como produtos de maior valor agregado. O que eu tinha anotado aqui também? Isso, painéis de mosaicos, onde a gente utiliza até de forma muito interessante essa questão da heterogeneidade de cores da madeira e etc., produzindo então artefatos, produtos que possam ter um grande valor de mercado. Bom, então fica também registrado aquelas premissas ali no começo do vídeo, aquelas respostas a perguntas ali no meio do vídeo, para que a gente possa conduzir projetos a partir desse meio de curso aqui para o final, a gente avaliar o conhecimento, a agregação de informações e possibilidades dentro de um projeto prático desenvolvido por cada um, mais uma vez, dentro das possibilidades desse momento tão confuso que a gente está vivendo, né? Deixa eu registrar então aqui algumas coisas para vocês. Algum comentário, pessoal? Tudo bem por aí? Então isso daqui, olha, eu acabei de conferir, são as duas tarefas, sugestões para serem assistidas. Deixa eu tentar colocar o link. Ao longo da semana, que vão trabalhar especificamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, seus usos e etc., através, olha aqui, além de só ter as alunas aqui na disciplina, nós temos aqui uma live com 5 pesquisadoras, doutoras, 4 pesquisadoras doutoras e uma moça que faz a tradução para Libas. Então, mulherada dominando geral, né? Então, muito bem. Então, nós temos ali, olha, no meio a Adriana Nolasco, que é a entrevistada aí desse dia. Acho que é uma live curta, tá bom? Para vocês colocarem. E deixa eu colocar o link aqui para vocês no chat. Então, um é esse daqui. Se vocês quiserem copiar. O link que eu estou com as telas abertas aqui, eu não sei se é exatamente o mesmo que aparece ali. Esse daqui esse primeiro parece que é um pouquinho diferente, que varia um pouco os links. Então, através desses links, que são esses aqui que estão em tela para vocês também, vocês vão ter acesso a essas duas apresentações que eu gostaria que a gente fizesse uma pequena discussão na aula
que vem como atividade, então, assíncrona, aqui proposta, Política Nacional de Resíduos Sólidos e a importância do uso de resíduos madeireiros. Foi uma palestra que eu dei no webinar, né, a convite da Universidade Federal do Espírito Santo, logo no início aí dessa pandemia, um pouquinho depois, foi meio do ano passado, alguma coisa assim, mas que ficou uma junção de materiais, dicas, mostra um pouco dos nossos projetos aqui na Rural desenvolvidos. Tudo bem? Combinado? Todo mundo acompanhando? Tatiane, tá bom. Eu fico pedindo assim os retornos para saber se está tudo em ordem, tá bom? Bom, valeu, Paloma, Esther. Bom, eu tô assim, não tão organizado. Queria até fechar aquela final de aula da passada, mas vamos falar um pouquinho dos trabalhos e compartilhar ideias e como desenvolver isso. Posso mostrar, compartilhar a tela aqui, alguns trabalhos das turmas passadas, né? Então, um pouco em função do conteúdo que a gente vem trabalhando e discutindo, a primeira coisa, a primeira proposta, e pelo que eu lembro, vocês já me deram retorno que não é impossível de fazer nesse momento da pandemia, nos locais onde vocês estão, nas suas casas, seus ambientes atuais de isolamento e etc., que me parece, né, pessoal, que vem melhorando um pouco essa condição até da mobilidade, de frequentar alguns ambientes que começam a ser abertos, já começa a se falar em algum retorno semipresencial na Rural também, não sei se vocês estão ouvindo isso, mas enfim, tudo parece caminhar para que 2022 tenhamos uma volta próxima ao que estávamos acostumados a viver como relação de curso, professores, alunos, laboratórios, pesquisas, orientações e etc. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho aqui, depois vou passar a palavra um pouco para vocês para discutir um pouco se é possível realmente confirmar isso, a partir também das próximas semanas e conduzindo, mostrando essas práticas. Estou esquecendo de uma coisa importante. Na semana que vem, eu creio que a gente já possa fazer isso. Vocês, principalmente, se tiverem também uma câmera para mostrar alguma coisa assim, falarem ao microfone, o que vocês conseguiram de instrumentos, ferramentas, condições para trabalhar nesse projeto. Professor, aqui em casa eu tenho um quartinho aqui de ferramentas, etc. Professor, aqui meu tio, estou usando alguns exemplos das turmas passadas, tá? Aqui na minha rua, meu tio tem uma pequena marcenaria, eu consigo trabalhar. Professor, aqui no quarto, teve uma menina que trabalhou no quarto do alojamento, conseguiu coletar alguns resíduos na Rural, pediu ajuda dos amigos, produziu uma pequena estante, ficou super legal o trabalho dela, tem até apresentação, se vocês quiserem ver isso, tá bom? Então, ter essa discussão sobre a condição atual. Definitivamente eu não vou dar uma nota, não vou avaliar a qualidade do produto gerado, obtido, tá bom? Isso nunca foi feito e nunca vai ser da minha parte uma avaliação crítica sobre a qualidade final do produto, tá? Mas o que vai ser avaliado é a apresentação, a condução dos temas propostos, que são basicamente esses que a gente vai conversar agora. Contar direitinho qual foi a origem do material, né? Qual foi a matéria-prima? É possível a identificação da espécie daquela madeira, daquele resíduo, daquela casca, daquela ponta de árvore, daquele galho, daquele material de descarte que era um painel, um compensado, uma chapa, um pedaço de porta-janela móvel inutilizado, alguma coisa assim.
Então, a maioria dessas questões aqui são perguntinhas. Deixa eu colocar o mouse aqui. Então, qual foi a origem? Qual a matéria-prima? Como esse material foi coletado? De onde ele veio? Né? Qual era o destino normal? Ele é subproduto de algum processo? Ah, professor, achei esse material descartado numa caçamba de uma demolição que teve na minha rua. Já aconteceu. Aqui no meu bairro, por exemplo, é muito comum a gente ter nas ruas aquelas caçambas, sabe aquelas caçambas de resíduo de obra, né, entulho, né, colocadas na rua para depois ter uma coleta disso e um descarte que a gente acredita que seja bem feito, mas ali é um entulho de obra e ali tem muito material madeira, né? Tem restos de móveis, restos de esquadrias, portas, janelas, pisos, forros, estruturas de telhado e etc. Ah, professor, fui lá e peguei várias peças dessas. Hoje, mais do que nunca, é super fácil vocês registrarem isso, fotografia ou mesmo vídeo, fazerem esse registro da origem do material, da onde saiu aquele material. Ok? Tudo bem até aqui? Vou passar a palavra já para não ficar falando sozinho aqui também, se tiver alguma dúvida, e falar um pouquinho se já tem alguma ideia ou a condição atual. Deixa eu só terminar isso daqui. Qual foi o processo utilizado no que a gente vai chamar não de produto, mas de um protótipo proposto? Aqui que é um protótipo. O protótipo é uma coisa que não é uma produção regular, né? Talvez um produto único, momentâneo, para atender um fim específico, desenvolvido numa escala de pesquisa científica. Acho que encaixa bem ao nosso contexto, né? Tenho usado essa palavra aí, até assinalada aí, como protótipo produzido a partir do trabalho da disciplina. Então, o resultado final de vocês vai ser um protótipo de um objeto, de um utensílio, de um artefato, ou seja, um pequeno produto experimental, né? Um protótipo resultante desse nosso projeto. Aqui cabe uma classificação do material originário também. Era um resíduo, era um subproduto ou era um rejeito? Na verdade, aqui a pergunta é assim: o resíduo que vocês trabalharam, ele pode ser considerado mais como um subproduto de algum processo? Subproduto é aquela coisa inevitável, né? Eu tenho subproduto. A casca, por exemplo, é um grande subproduto. Ela é inevitável. Então, na grande maioria dos processos, ela não vai ser utilizada, ela é um subproduto do que eu estou produzindo ali. Ou ele é um rejeito. O rejeito é aquele mais difícil de ser trabalhado. Era alguma coisa que, se não fosse aproveitada, ela tem que ir para um aterro sanitário, como a própria professora Adriana colocou agora há pouco, tem que ser incinerada ou disposta em aterro de forma correta para evitar impactos ambientais negativos. Então, quanto mais eu aproximo da palavra, do conceito de rejeito, mais difícil o aproveitamento, a reciclagem ou o reuso daquele material. Tá? Bom, para onde ele iria antes de você redirecionar o uso desse material? Ah, professor, isso estava numa caçamba de entulho de obra, ia para um aterro. Professor, isso aqui estava no meio do mato, era um galho de uma árvore que caiu, que eu resolvi aproveitar, ia ficar lá como resíduo florestal. Professor, isso daqui estava destinado a queima numa padaria, numa olaria, numa indústria que ia queimar esse material, mas eu achei a peça tão bonitinha que eu posso fazer um objeto que agregue mais valor do que simplesmente a queima, como foi mostrado aqui no vídeo. Aliás, só um pequeno parênteses, vocês notaram que teve algumas ilustrações das caldeiras, né, queimando materiais residuais, e ao mesmo tempo passou muito rapidamente uma pequena indústria que a gente visitou também,
que faz pisos para exportação com aquele mesmo material. Então, olha que legal, né? Uma coisa assim que tinha um aproveitamento para fins de energia, para queima controlada, para geração de energia. Legal, aproveitamento. Agora, o que é mais legal? Queimar para gerar energia ou fazer piso de madeira para exportar para os Estados Unidos? Ele manda quase tudo aqui para os Estados Unidos. Né? Então, é aquela história da valoração, da agregação de valor. Então, para onde iria aquele material? E, obviamente, você vai mostrar para onde você levou aquele material. Né? Quais os equipamentos eu usei? Né? Foram ferramentas manuais. Ferramenta é um termo mais ligado a ferramentas manuais. Serrote, martelo, grosa, lima, lixadeira manual e etc. Ferramentas manuais. Teve uso de máquinas. Professor, tinha aqui uma furadeira elétrica, uma serra circular de bancada, uma furadeira vertical, alguns equipamentos que eu consegui emprestado, alguém tinha aqui na minha família, eu mesmo tinha aqui em casa. Então, quais foram as ferramentas e maquinários utilizadas? Aí sim, apresentar o protótipo, então conseguir fazer isto daqui. Não tenham vergonha do produto final, não tenham constrangimento nenhum de apresentar frustrações. Queria fazer esse parênteses. Eu trabalho muito essa questão da frustração a partir da semana que vem, ou a partir daqui a pouquinho, se vocês já tiverem alguma imagem para mostrar sobre ideias a serem, vamos chamar assim, tentadas nessa nossa empreitada. Tá? Então vamos trabalhar ali a questão da frustração. Pô, professor, queria fazer uma coisa assim, consegui fazer isso. E já tive assim, como chamar, o inverso da frustração, como que é a felicidade, a grande felicidade, ou seja, eu tinha uma ideia e consegui fazer alguma coisa melhor, tá bom? Então, comentar um pouquinho sobre isso. Queria que fossem trabalhados, já estou acabando, os conceitos do que foi reciclado, do que foi reaproveitado e do que foi reutilizado. Já falamos um pouquinho disso, envolvem diferenças que inclusive são trabalhadas nesses dois temas que eu deixei aí nos links. Tá? Reciclagem, na minha singela opinião, é a alternativa mais difícil da gente conseguir com os resíduos madeireiros, porque ela tem uma conotação de um retrabalho industrial e uma volta à origem daquele material. Então a gente tem reciclagem de garrafa PET, a gente tem reciclagem de latinha de alumínio, a gente tem reciclagem de garrafas de vidro. Que mais? Alguns materiais residuais, a gente tem possibilidades muito grandes de boas reciclagens, pneus, né? Ou seja, a gente triturar, derreter, remoldar, lavar, separar, e aquele produto volta à sua origem. Tá? Esse é um processo de reciclagem. É possível em madeira, e é um conceito que não é muito assim fechado. Né? Então, por exemplo, eu consigo retrabalhar um painel MDF, picar novamente, fazer um novo painel. Tá, pode ser que a gente caminhe muito próximo à reciclagem do painel MDF. Tem até um aluno de doutorado trabalhando com essa proposta. O José Carlos, posso até convidá-lo. Essa é uma boa, tá? Convidar os alunos de doutorado que estão trabalhando com resíduos a apresentarem seus projetos. Isso, na minha opinião, também. O que a gente mais vai ter são alternativas de reaproveitamento, onde eu utilizo o material residual e mudo o seu uso. Então, era um resíduo de fabricação de móveis e eu vou fazer um briquete para energia.
era um resíduo de uma fabricação de esquadrias, de portas e janelas, eu vou levar para fazer pisos de madeira, né? Trabalhados, colados lateralmente. Então, algum exemplo até que a gente viu aqui no vídeo também. Então, na minha opinião, o que a gente mais consegue fazer é reaproveitar o resíduo de madeira. Reutilização é um outro conceito parecido com o da reciclagem, só que ele não envolve um retrabalho, um reprocessamento industrial. Eu gosto de usar aquele termo que é o lavou tá novo, né? Então é um produto que pode ser limpo, armazenado e utilizado mais de uma vez. Algumas garrafas, que eu falei, o vidro, tal, por exemplo, ele pode ser reciclado ou ele pode ser reutilizado, né? Algumas garrafas de plástico também são retornáveis, então elas podem ser utilizadas novamente. Tem o exemplo do litrão, que eu falo, né? Litrão, cerveja, todo mundo conhece. Então o litrão não tem aquela história de voltar a garrafa para encher a garrafa de cerveja de novo e tomar cerveja de novo. Então é a reutilização. Então pensem a respeito. Se tiver dúvida, tragam a dúvida para a gente discutir. Ah, professor, eu acho que foi muito próximo de uma reciclagem. Vamos discutir. E eu gosto dessa discussão. E daí duas coisas finais que são lúdicas até, engraçadas às vezes. Falar sobre a agregação de valor que você acha que conseguiu dar. Acha é uma palavra ruim. Que você pensa ou crê que conseguiu agregar naquele material. Professor, eu consegui coletar um resíduo aqui que é para o lixo e produzir um utensílio doméstico, um objeto de decoração, um cavaquinho. Ah, vou chamar o Rogério a semana que vem ou a próxima. Fiz um instrumento musical que eu vou vender por R$5.000. Falei, pô, cara, é um negócio que ia jogar fora e eu vou vender por 5 mil, então é uma grande agregação de valor, tomara. Então nos convença dessa agregação de valor. A agregação de valor, notem bem, nem sempre ela é pelo material em si, mas ela tem um componente até emotivo, artístico às vezes, que é uma coisa muitas vezes difícil de quantificar. Então, se você fez uma obra de arte em madeira, não é propriamente o material que você agregou valor. Você agregou valor a partir da sua habilidade, da sua ideia, do seu dom artístico, etc. Então, falar um pouquinho sobre o que agregou de valor do início daquele material residual até o protótipo final produzido. E gosto dessa brincadeira. Quanto vale o seu produto? Ah, professor, eu vi isso aqui para vender numa loja assim por R$200, uma coisa parecida. Eu acho que vale mais do que esse daqui. Tragam umas referências de internet. Ah, produzi uma bandejinha de madeira. Tem um monte de bandejinha de madeira aí para vender na internet. Ah, custa 80, 90, 100. Eu acho que vale tanto. Eu acho que o meu dom artístico agregou mais R$500 a peça. Então, coloquem um valor para o seu produto. Tudo bem? Vamos fazer uma rodada? Estão preparadas? Espreguiça aí, levanta da cama, da cadeira, da poltrona. Vamos fazer uma rodadinha aqui sobre dúvidas e sobre as possibilidades, ou se já tiverem até alguma ideia. Pode ser? Posso chamar pela ordem alfabética ali? Sim ou não? Esther, você é a primeira ali. Tá com o microfone aí? Alguma ideia, alguma dúvida? E aí, só mais uma coisinha, Esther. Fica uma apresentaçãozinha na última aula, tá? Última aula, ou se não der tempo, a gente faz isso em 2 semanas. A gente faz uma apresentação e é legal um PowerPointzinho com algumas imagens, tá bom? Pode falar, Esther.
Eu dei uma olhada na internet, no Pinterest, em algumas ideias, mas ainda não consegui escolher nada exatamente. Fiquei só nas ideias mesmo. Tá. Ainda não sei o que escolher. Em relação ao produto, eu vi que aqui perto de onde eu moro tem duas madeireiras. E aí eu Ah, pensei que lá legal. eu podia conseguir alguma coisa legal, Aham. mas também não fui ver ainda, pretendo ir essa semana. Tá. E aí é isso. Ainda não E escolhi exatamente. tá, e aonde você está hoje, né? Tem alguma condição de fazer isso, um ambiente possível, assim, com alguma ajuda de algo? Pode chamar a gente para Sim, ajudar, tá bom? Principalmente nesse momento. sim, sim. Aqui eu tenho algumas ferramentas, porque eu posso usar furadeira, serra, Tá. algumas coisinhas. O meu namorado, ele se empolgou também quando ele olhou o trabalho que era para fazer, ele achou bem legal, acho que ele vai me ajudar também a fazer. Tem umas Ah, ferramentas, tem um espacinho no quintal também que eu vou conseguir desenvolver legal, de boa. Eu legal. espero. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu acabei de lembrar. É, eu acho que eu já falei da Mariana. A Mariana foi a aluna que fez a primeira turma virtual aqui. E ela, semana passada, me mandou umas mensagens, eu até acabei de lembrar, aqui ó, no WhatsApp, para não dizer que eu estou mentindo, que ela empolgou com a disciplina, adorou fazer o trabalho. E aí, olha, junto com o pai dela, olha o que ela está produzindo. Legal, né? Olha lá. Que Professor, lindo, professor. olha que legal essas. Não sei se está dando para ler. Olha que legal essas canecas. Fiz junto com meu pai. Estamos começando a trabalhar com marcenaria. As aulas do senhor me inspiraram. Poxa, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Resíduos, olha, de cerejeira, angelim, roxinho. Já viram essa madeira roxinho? Coisa mais linda, né? Aí eu conversei um pouquinho com ela, perguntei se ela estava impermeabilizando, ela disse que sim, foi umas dicas até que a gente deu em alguns trabalhos. Essa questão, por essas madeiras são escuras, né? Tem muito extrativos, solúveis, então elas têm que receber um impermeabilizante interno. Ela disse que está revestindo a parte interna com resina e por fora acho que uma cera, alguma coisa assim. E mandou também, deixa eu ver só se eu consigo pôr aqui, daí conversamos um pouco, algumas outras coisas que que eles estão produzindo, olha lá, no quintal de casa, tudo com resíduos. Legal, né? Olha esse móvelzinho. Tem uma facilidade, a Mariana, aquela que eu falei que tinha um tio, o pai também tem algumas ferramentas, etc., em casa. Aí ela empolgou então com a disciplina e é uma sapateira. Recebeu até encomenda. Legal, né? Bom, Nayara, tá nos ouvindo aí, Nayara? Oi, professor, tô sim. Tudo bem? E É, aí? Vai tudo rolar? bem. Professor. Tudo bem. Então, eu dei uma pesquisada aqui, Ah, eu achei umas coisas bem maneiras de pallet. Eu acho que seria mais pallet, assim, caixote. Acho que seria mais viável para mim, né? Porque eu não tenho muito ferramenta, então aham, seria alguma coisa mais fácil. Foi a tá. única coisa que eu, assim, pesquisei. Eu ainda não sei exatamente o que, mas eu achei bem legal e achei bem mais fácil. Você sabe, essa indústria do pallet está super na moda, assim, né? Muita coisa sendo produzida de Aham. pallet. E eu tenho, bom, você está onde, Nayara, hoje especificamente, passando a pandemia? Tô no Rio. No Rio, na casa do seu pai, sua casa? Porque Minha casa eu mesmo. tenho um aluno também doutorado, Cláudio Domingos. O Cláudio Aham. Domingos é irmão do professor Carlos Domingos. Ele é servidor lá na Rural, está fazendo doutorado com a gente. E ele tem um contato com uma indústria de pallets grande. Ele poderia arrumar uns pallets para você. Não sei se você conseguiria o pallet em si. Às vezes não é tão assim, não é essa, vou aqui na rua, pega um pallet. Às vezes precisa procurar um pouco. Aham. Mas traga a ideia. Vamos combinar da semana que vem vocês trazerem algumas imagens já, tá bom? Tá. A Algumas ideia já imagens, pronta, né? Google Imagens, Pinterest, alguma coisa assim. Aham. Mas assim, bem dentro
do que vocês acham possível de se fazer, tá bom? Porque daí eu trabalho, é mais ou menos isso que eu faço no laboratório também. Daí eu dou as dicas, a gente procura tal pessoa, ele vai arrumar, e tem saído coisas bem legais, tá bom? E pallet é uma ótima ideia mesmo. Tá. Tá bom? Beleza, professor. Então, a semana que vem a gente desenvolve mais. Paloma, tá conseguindo falar aí, Paloma? Oi, professor, tô aqui. E aí? Então, eu também não tenho ideia não do que eu vou fazer. Aqui em casa, aqui perto de casa também tem uma madeireira, então talvez eu consiga alguns livros lá. Mas eu ainda não sei bem o que eu vou fazer, não. Tá. Então vamos tentar amadurecer a ideia para a semana que vem, tá bom? Você tá onde mesmo, Paloma? Tá em casa também? Isso, em casa, aqui no Rio, em Campo Grande. Ah, tá legal. E a Tatiane, tá por aí, Tatiane? Oi, professor. E aí, Tati, Então, alguma ideia eu tô já muito em dúvida de pensada? muita coisa. Eu pesquisei bastante coisa e tô bem em dúvida também. Tá. Bom, E material, meu padrasto tem algumas coisas. tá bom então. Bom, eu acho que a gente pode usar até aqui o exemplo que eu mostrei da Mariana. Deixa eu ver se tem alguma coisa que ficou aqui no grupo da turma passada. Estou aqui abrindo meu WhatsApp, hein? Deixa eu só ver. Tem a turma do período passado, teve algumas ideias, algumas apresentações. Isso aqui foi um videozinho que a aluna trouxe, a Laila. Está dando para ver aí. De uma bandeja de serragem. Ou até um vidro transparente também. Também daria para fazer. Olha, mas eu vou legal. retirar aqui a parte que ficou solta. Tá vendo? É uma colagem com serragem de madeira. E ela fez e ficou legal. Diria que ficou até mais legal do que essa que o cara fez aqui no vídeo, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui no final. É uma bandejinha, olha, uma bandeja com serragens coloridas, uma resina, e ele fez tudo isso aí. Tinha algum maquinário, tá bom? Então, precisa trazer uma ideia, como eu falei, que seja possível, factível aí dentro das condições que vocês estão hoje. Mas essa foi uma ideia bem legal. Vidro. Tá, e outra opção é colocar exatamente o próprio vidro aqui, cortar um vidro no diâmetro aqui da bandeja e colocar ele aqui dentro. Então aqui tá bem colado, né? Bem agarrado, não solta. Então fica aí. Mas ficou legal. Deixa eu só ver aqui. Tinha outros grupos. Agora já tem tanto grupo aqui das turmas. Isso aqui eram da turma presencial. Olha o que eu tenho aqui, eu nem lembrava. Deixa eu ver se vai abrir. Que é o Rogério tocando o cavaquinho dele. Eu acho que não vai abrir. Isso aqui é bem antigo já. Deixa eu ver. Tem aqui. Acho que às vezes perde, né? O celular aqui não está mais gravado. Algumas biojoias que a gente trabalhou, mas as imagens não estão mais aqui, infelizmente. Tá, então vamos combinar assim. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. E a gente, a partir da semana que vem, vai fazer, como eu disse, na parte presencial, a gente ia direto lá para marcenaria e serraria, ficava conduzindo os trabalhos, os projetos. Aqui a gente vai seguir dentro das possibilidades, discutindo aula por aula, da forma que a gente tiver. Então, para a aula que vem, já tragam isso já mais encaminhado. Tá bom? Tudo bem? Ok? Ok? Todo mundo?
Isso aqui é importante mostrar a norma. Eu vou organizar também alguns arquivos de suporte para vocês, esse vídeo, esse arquivo da rampa, isso tudo tem no SIGA já. A norma NBR, acho que está lá também, para a gente seguir o caminho. Esse é um item importante do trabalho, seguir o caminho da norma, e a gente vai colocando aula por aula. Tá bom? Deixa eu, por desencargo de consciência mesmo, eu anotei, até tem uma anotação aqui, as últimas 10 imagens da aula passada, que eu achei que ficou muito mal acabada. Deixa eu passar rapidamente para vocês. Eu queria frisar mais uma vez que vários equipamentos na área de resíduos florestais têm agregado esse conceito da gestão de resíduos. Queria ter falado isso com calma, como eu vou tentar fazer nesses 10 minutinhos finais aqui. Não sei se alguém já viu isso, mas existem ferramentas manuais hoje. Olha que legal, isso aqui é uma pequena lixadeira, né? Uma lixadeira manual, para usar assim na mão, elétrica, mas ela já tem aqui um conceito de sua concepção, no conceito da sua concepção, um coletor de pó, né? Ou seja, o projeto da máquina já se preocupa em fazer a gestão do resíduo, desde uma máquina manual até uma série de equipamentos de suporte. A gente até tem um desse lá na marcenaria, que é um aspirador, né? Um aspirador de pó, serragem, etc. Um coletor de serragem que a gente acopla em algumas máquinas e ele faz a sucção para também caminharmos no sentido da gestão de resíduos. Tudo bem? Então esses equipamentos hoje cada vez mais são desenvolvidos. Outro conceito que ficou faltando eu falar um pouco mais e melhor, e talvez vários dos trabalhos caminhem para isso, é o conceito que a utilização dos resíduos madeireiros, muitas vezes, essas iniciativas quebram paradigmas da área de tecnologia da madeira. Por exemplo, o que vocês estão vendo aí na tela foi uma feira que eu fui em Belém, 2007, na época quando a gente conseguia financiamentos da FAPERJ, etc. Eu tive uma bolsa que chama Bolsa de Jovem Cientista, melhor época que eu tive, assim, acho que eram R$ 1.800 por mês que a FAPERJ dava para a gente gastar em nosso trabalho, né? Não era salário não, era assim, podia ir para congresso, podia comprar material, pô, foram 3 anos de felicidade. Daí eu fui em alguns congressos, etc. Enfim, em 2007 tive lá em Belém numa feira de madeira tropical, tinha a cada 2 anos, não tive mais notícia, eu fui 2 vezes para esse evento. E olha que legal, um stand só de produtos ou pequenos objetos produzidos a partir de resíduos de madeira. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho disso. Poxa, a gente sempre tem a informação que o adesivo da madeira ele é projetado para madeira macia, madeira clara, madeira escura. Então, essas áreas essas técnicas de aproveitamento de resíduos muitas vezes quebram essas regras. Não é possível colar pinos com eucalipto, por exemplo, madeira mole com madeira dura. É possível sim, olhem esses objetos. Aí tem resíduo de paricá, de cumaru, de cerejeira, de jatobá, de embuia. Então, tudo junto, ao mesmo tempo, valorizando o produto, até através disso que foi uma palavra que acho que até surgiu no vídeo, do mosaico que a madeira é capaz de produzir, né? Então, agregando valor até por essas diferenças de cores e etc. Na mesma feira, olha que legal, móveis produzidos com pequenas pecinhas coladas, tem esse conceito de peças de aproveitamento para fazer esses móveis. Esse projeto aqui foi a minha primeira dissertação de mestrado como orientador de um aluno aqui da Rural, 2007, 2008, a gente projetou essa cadeira aqui no laboratório, ela ficou exposta ali no salão de entrada do IEFão,
Por uns 6 meses, assim, o autor do projeto Kellison deixou lá, mas ele tinha investido um pouquinho, ele fez os estofados, todo, e aquela história, né? Aquele compromisso com o aluno. Vamos fazer 2, tá? Uma fica aqui, outra você leva. Fez a primeira, defendeu, e aí nunca mais, acho que já temos 15 anos isso. Que pena, porque ficou bem legal, deveria ter deixado lá. Algumas coisas ficaram, como a prancha que a gente fez. Qualquer dia eu mostro a prancha do Vinícius Girafa, foi uma monografia, uma prancha de stand-up de madeira, tá? Com muitas questões de resíduo. Fizemos essa cadeira, a inspiração para esses materiais todos foi a escrivaninha do meu orientador de mestrado, que é essa que estava aqui embaixo. Então a gente fez uma pesquisa mesmo sobre o desenvolvimento, inclusive do design dessa cadeira aqui, por questões ergonômicas, etc. Ela foi super legal. Enfim, a minha primeira tese, dissertação de mestrado como orientador. Tá? Esse daqui é o que apareceu no vídeo, rapidamente. A nossa visita passou muito rapidinho no vídeo de hoje, que foi o aproveitamento de peças que iam ser queimadas para produzir pisos para o mercado norte-americano nos Estados Unidos. Então, esse senhorzinho aqui tem uma história bem legal. Ele era funcionário da indústria de pisos e teve essa sacada. Falei, mas vocês estão jogando aí na fornalha resto de pau-marfim, de sucupira, de angelim, de cumaru, de cerejeira, de jatobá, para queimar. Tudo bem, é legal, aproveita energia, vai calor para a caldeira, vai para o turbogerador, gera energia elétrica. Mas olha o que ele conseguiu fazer. Piso para exportação. Tá? Aqui, ó, provando aqui. Ele entrou naquele programa Jovem Aprendiz, governo Lula ainda, e ele tinha a bolsa para esses adolescentes trabalharem nessa indústria e eram obrigados até matriculados na escola. Então era um trabalho de meio período ou menos nessa indústria de aproveitamento de resíduos para a produção de pisos e enfim, conseguiu uma unidade de negócio que subiu vários degraus naquela rampa lá do bom aproveitamento de resíduos, tá? Então isso daqui, olha, ele tira aquelas peças daqui, são aquelas fornalhas, caldeiras que apareceram no vídeo também, para queima e aproveitamento energético. Aqui uma indústria também lá próxima, de esquadrias, portas e janelas, que desenvolveram produtos à base de resíduo, que era uma porta de resíduo. A imagem não ficou muito boa, mas ela era toda montada a partir de peças de aproveitamento também, tá? Para fazer uma linha de produção de portas. Depois, para fechar, eu falava um pouco da recuperação de resíduos na indústria de celulose, também para energia. Esses prédios enormes da indústria de celulose são as caldeiras de recuperação do principal resíduo, que é o licor preto. É um licor escuro que, na maioria das vezes, se não utilizado, vai para o leito dos rios, mas ele é um material combustível que pode gerar energia para a indústria também. Estou correndo igual a semana passada, mas só faltam 2 imagens, tá, pessoal? Esse daqui são os tijolos de um trabalho da professora Adriana Nolasco, apareceu no vídeo também, que ela faz tijolo, um resíduo da indústria de celulose e papel. Tem algumas publicações sobre esses tijolos ecológicos. Boa parte desses tijolos são resíduos madeireiros, restos de fibras da indústria de celulose e papel, que escapam do processo, vão para o leito das lagoas de aeração, essas lagoas aqui, olha, aqui embaixo, e ela coleta esse material, esse decantado, e produz tijolo. Bom, e a última mensagem da semana passada e de hoje também é que não só o segmento madeireiro, não só o segmento de
de subprodutos da indústria madeireira devem ter muita atenção na sua gestão de resíduos. Então a gente tem várias outras iniciativas aí. Já viram isso aqui? São telhas produzidas a partir daquele material de caixinha de leite, caixinha de creme de leite, aquele Tetra Pak. Esse material é super difícil de pegar fogo, incinerar, e muito prejudicial ao aterro, tem tempo de meia-vida, dura quase para sempre no ambiente. Então tem que ter alternativas de utilizar, então tem iniciativas de fazer telhas com isso. Tá? Papéis reciclados dispensam grandes comentários, há toda uma tecnologia já para se reciclar papel, tá? E reutilizar papéis e etc. Esse aqui de cima é fibra de coco, é aquele fruto do coco, tomamos água de coco e o que faz com aquilo? Dá para fazer um substituto natural para o xaxim. E o xaxim, não sei se todo mundo lembra o que é, mas era uma coisa que depreciava muito, principalmente floresta Mata Atlântica, e é super proibido hoje, me parece, extrair xaxim. E aí essa fibra de coco prensada dá para fazer vaso, placas, etc., para paisagismo e etc. Indústria de pneu e programas de reciclagem. Indústria de pneu, a gente vai falar ainda da tal da logística reversa, onde a indústria é responsável pelo que produz até o final do seu uso. Então isso tem funcionado bem na indústria de pneus. E os programas de reciclagem, né, que faltam tanto em comunidades, bairros, cidades, países e campos universitários, por exemplo. Porque a Rural até hoje não tem um bom programa de separação de recicláveis, né, e gestão dos seus resíduos. Tá bom? Bom, um pouquinho corrido, como sempre tem sido, né, pessoal? Fica aí os compromissos dos links colocados no chat. Vou começar a aula com eles, tá bom? Vou cobrar no grupo ali que vocês assistam isso. Vou publicar aquele trabalho que eu não tenho certeza que está no nosso grupo do WhatsApp, aquele primeiro que eu mostrei hoje. E tragam as propostas de protótipos para serem confeccionados a partir da semana que vem, e eu vou acompanhando essa produção, tá bom? Ou em inbox, ou durante as nossas maravilhosas aulas. Tá bom? Um abração aí para quem tem aula, cuidem-se, seus familiares, entes queridos. Parece que está começando a passar toda essa loucura, né, que a gente está vivendo, ainda muito devagarzinho. Tá bom? Valeu, Esther, Nayara, Paloma, Tatiane.